engajamento que Paulo tinha com a igreja de Filipos, uma igreja que ele fundou, e uma igreja que sempre o sustentava, né, no seu ministério. Mas essa igreja, que sempre acompanhava o apóstolo Paulo, que tinha um grande carinho pelo apóstolo Paulo, essa igreja se abalou na fé, depois que viu que Paulo já estava preso mais ou menos 5 anos. E Paulo sentiu a necessidade de escrever uma carta para os filipenses. Lá na prisão em Roma, onde ele estava, ele sente esta necessidade de escrever esta carta aos filipenses. E é hoje que nós vamos ver que Paulo, que deveria ser consolado, e na razão humana era quem estava triste, era ele que trazia alegria para o apóstolo. Mas antes vamos para o nosso hino. Vocês estão muito atrasados, muito atrasados. Estão parecendo Pedro hoje. Ou mais para lá, ou mais para cá. Apaga aí, meu irmão. Deus, meu Deus,
com certeza Paulo poderia cantar esse louvor. Mesmo na prisão, ele tinha esperança em Deus. É esta confiança. Foi por isso que nós cantamos aqui os hinos 330, 332 e 305. A confiança que o cristão tem, a esperança que ele tem, mesmo em meio a situações difíceis. O apóstolo, ele estava preso. A prolongada prisão estava enfraquecendo a esperança dos filipenses. Vamos ler lá Provérbios, capítulo 13, versículo 12. E eu vou pedir para que nosso irmão Valdir, que já está pertinho aí do nosso microfonista hoje, o Nathanael está aí, de microfonista bom. Ele sempre é o assistente, mas hoje está de microfonista bom. O Alan chegou, ele não caiu do céu, porque ele não é o diabo que cai do céu. Mas ele é como se tivesse caído do céu. Veio hoje nos abrilhantar com a sua necessária presença. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. 5 anos Paulo estava preso, mais ou menos. A igreja de Filipos conhecia Paulo há 10 anos. É um intervalo de 10 anos entre a fundação da igreja de Filipos e este momento em que Paulo escreve esta carta. Quer dizer, metade do tempo Paulo está preso. Os crentes de Filipos estão angustiados. Por que o apóstolo está preso? O que é que aconteceu? Porque ele precisa ficar pregando o evangelho, ele precisa fundar outras igrejas, ele foi chamado para pregar aos gentios. Nós sempre temos sustentado e ajudado nisso, e de repente ele está tanto tempo preso. E Paulo sabe disso, e é por isso que ele escreve a carta. E já fala no começo da carta esta motivação. É interessante, nas outras cartas da prisão, nós ficamos sabendo da prisão de Paulo no final das cartas, do meio para o final. Em Colossenses, por exemplo, ele fala da prisão no final. Em Efésios ele também vai falar no final, mas aqui ele já fala de pronto, porque foi a motivação dele escrever a carta. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta carta para uma igreja que estava enfraquecendo a sua esperança por causa da prolongada prisão do apóstolo. E aí Paulo, ele diz o seguinte: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. A primeira coisa que a gente vê nessa frase de Paulo é algo muito importante, uma lição muito importante. Ele não foge da realidade. Ele diz as coisas que me aconteceram. Não é como muitos crentes andam falando por aí. Tem muita gente, tem muito crente aí, hoje em dia, que anda dizendo o seguinte: não aceite o que está acontecendo. Isso é uma ilusão. Isso não está acontecendo. Rejeite, repreenda. Mas a pessoa continua doente, a pessoa continua com dificuldade financeira, porque é uma realidade. É uma aflição, uma realidade, uma adversidade. Não é questão de pensamento positivo. Mas, aliás, esse pensamento aí, essa ideia de não aceita, não rejeita, é da chamada teologia da confissão positiva. E nós já estudamos aqui uns anos atrás, que a origem desta teologia da confissão positiva está justamente numa senhora chamada Mary H. Baker, que é da ciência cristã, que dizia exatamente isso, que aliás ela tem Sheshonoye também é desse jeito, é dizer o seguinte, que o mal é da mente. Então é só você ter um pensamento positivo que o mal desaparece, ele não existe.
Então foi daí que surgiu essa ideia. Irmãos, Paulo diz: as coisas que me aconteceram. Eu fui preso em Jerusalém, fui mandado para Cesareia, tive que apelar para César e continuo preso aqui esperando o julgamento deste magnânimo senhor chamado Nero. É uma situação difícil. E ele não nega. Então, a primeira coisa que a gente aprende, irmão, é que não é fugindo da realidade, é não acreditando em história de carochinha, que você vai se livrar do problema. As coisas que me aconteceram, ele admite: eu estou preso. Inclusive nas aflições da vida, tereis aflição. Microfone. Irmãos, vamos ouvir o microfone. Não é porque os irmãos internautas não ouvem, eles reclamam com razão. Pastor, nos estudos das aflições da vida, o que focou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. O crente, ele pode superar essas aflições, manter a paz do Senhor no período das aflições. Ele mantém a paz, ele faz essa diferença. Exato. Mas não é negando os fatos E que se vai resolver isso. Não é? Então, nós temos que ver isso. Esse ensino falso que manda o crente, fica parecendo governante brasileiro, autoridade brasileira, no ar refrigerado em Brasília. Ele esquece da realidade. O crente não pode ser assim. Ele tem que encarar a realidade. Então, Paulo diz: as coisas que me aconteceram. Ele não nega. Mas a segunda coisa, ele diz assim: as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo tinha consciência do seu chamado. A igreja de Filipos estava preocupada, dizendo: se Paulo foi chamado para pregar para os gentios, para criar igrejas, fundar igrejas, como é que ele fica tanto tempo preso? Como é que ele vai ficar tanto tempo preso? Os crentes de Filipos achavam: será que Paulo pegou? Será que o ministério de Paulo acabou? Como é que ele é? Mas Paulo diz assim: não, olha, eu estou verificando que tudo que me aconteceu para maior proveito do Evangelho. Eu fui chamado para evangelizar. E aqui na prisão, eu estou entendendo que se não fosse pela minha prisão, não estaríamos com um avivamento evangelístico em Roma. Porque diz Paulo, a verdade é a seguinte, irmãos: eu vim para cá para pregar o Evangelho. Quando eu fui preso lá em Jerusalém, na noite seguinte que me tiraram do Sinédrio, antes que eu fosse lá, caiu uma confusão lá no Sinédrio, e porque Paulo, usando a sabedoria de Deus, ele disse assim: em nome da ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo julgado. Aí os fariseus falaram: ainda sei, os saduceus, é culpado. Aí começaram a brigar, e a briga foi tanta que o tribuno tirou Paulo lá do meio. Por quê? Sabendo que ele era cidadão romano, ele podia ser trucidado ali naquela confusão. E naquela noite, quando ele estava preso, o Senhor falou com ele. O que foi que o Senhor falou com ele? Atos 23:11. E nós vamos pedir para que o irmão Clóvis leia para nós. Atos 23:11. Hoje Natanael está se desdobrando aí, né? Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, desde o dia seguinte, na noite seguinte, isso mostra que Paulo orava de madrugada, né? Na noite seguinte, Paulo recebeu essa mensagem de Deus. O próprio Senhor se apresentou para ele e disse: como você pregou de mim em Jerusalém, você tem que pregar em Roma. Foi por isso, irmão, que Paulo
apelou para César. Quando o novo governador, quando ele estava preso em Cesareia, quando o novo governador Festo o chama e diz: olha, eu levo você para Jerusalém e você vai ser julgado lá na minha presença, eu garanto a sua vida. Paulo diz: eu quero ir para César, apelo para César. Era um direito que o cidadão romano tinha de ser julgado diretamente pelo imperador. Era lá o foro privilegiado, era diferente. Qualquer cidadão romano podia pedir o foro privilegiado. Aqui no Brasil é meio diferente, né? Mas agora que veio a condenação, eles estão querendo tirar o foro privilegiado. Vocês viram essa semana? Depois da condenação do mensalão, ninguém mais quer ser julgado pelo Supremo, né? É interessante isso. E ainda diz que é o povo que está pedindo. Então, pois não, irmão Silvio, quer não Silvio levantar. O engraçado é que, assim como o senhor citou aí, que hoje muitos crentes, eu não aceito, eu rejeito, eu expulso. Engraçado que Paulo, em momento algum, ele não falou que não aceitava e que rejeitava aquela prisão. Ele tinha um objetivo, ele entendia o objetivo e ele fez de tudo para manter ali. Exatamente, né? Porque ele tinha consciência da sua vocação. Então ele disse: Jesus disse que eu tinha que ir para Roma. Eu tinha vontade de ir para Roma. Paulo já tinha vontade de ir para Roma, mas ele queria estar apenas de passagem em Roma. Está lá em Romanos, capítulo 16, capítulo 15, versículo 24. Vamos pedir para a irmã Emi ler para nós. Romanos 15 e 24. Está sem Romanos aí? 15, 24. Microfone. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja eu caminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então Paulo, pois não, irmã Maria? Eu tenho 3 perguntas, rapidinho. Ele foi para a Espanha, Paulo? Tudo indica que sim. Ele, depois que ele foi para Roma, ele chegou a ser solto ou não? Foi solto. Isso. Foi solto. Desta vez, ele foi preso 2 vezes. Desta vez, ele foi solto. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas só para a irmã ver ali em Filipenses, capítulo 1, versículo 26. Aliás, até tema da próxima lição. Diz assim: para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, tudo mostra que o Espírito Santo revelou a Paulo que ele seria solto. Os filipenses estavam orando para ele ser solto. E como ainda os filipenses não estavam preparados para a morte de Paulo, então Deus iria atender. Então ele sabia que dessa vez ele ia ser solto. Tá? Não, mas tem a terceira. A senhora fez 2 só. A terceira era saber se ele voltou a Filipos, aquela... Voltou. Tudo ele voltou. Obrigada. Tá certo? Pastor, Pois não, irmã Emi aqui. pastor, essa questão das apelações que Paulo fez até a última instância, ele se manifestou e querer apelar até a última instância, ela tem o sentido de cumprir o que Jesus já havia dito. Então, aqui em 10:18 de Mateus, ele diz que por minha causa te levarão aos tribunais, você irá à presença de governadores e de reis. Aí completou certo sobre Paulo que cumpriu essa palavra de Jesus. Exato. Ele tinha um sentido. Tinha um sentido. Então, na noite seguinte, daquela audiência desastrada ali no Sinédrio, Jesus já disse: você vai pregar para mim em Roma. Então foi por isso que Paulo apelou para César. Não, eu vou ser julgado em Roma. Então ele apelou
César, porque ele sabia que era a vontade de Deus que ele fosse para Roma. Mas ele, no começo, ele queria só estar de passagem em Roma. Mas eu até achei que o Paulo foi meio abusado aqui, né? Ele nunca tinha ido a Roma, ele queria ir de passagem conhecer a igreja de Roma, e já que a igreja de Roma o mandasse para a Espanha. Porque na cabeça dele era o seguinte: a igreja de Roma é a capital do império, é uma igreja com ardor missionário, com consciência missionária, é uma igreja próspera, ela não vai me negar de me mandar como missionário para Espanha, vai me dar passagem para a Espanha. Só que quando ele chegou a Roma, ele viu que não era bem assim, né? E Jesus já sabia que não era bem assim. Por que Jesus fez Paulo ir preso para Roma? Porque na prisão, Paulo, ele começa a pregar para os soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a tropa de elite do imperador. Ela não ficava só em Roma, mas toda a capital de província tinha guarda pretoriana. Em Cesareia tinha guarda pretoriana, porque Cesareia não era capital de província. A Judéia pertencia à província da Síria. Então, em Antioquia, que era a capital da província da Síria, tinha guarda pretoriana. Por que eu insisto nisso? Porque tem aquela hipótese cesariana, né, que diz que Paulo escreveu lá de Cesareia. Não. Aí depois uns dizem, não, ele escreveu de Éfeso, que Éfeso era a capital de província. Só que a Bíblia não fala de nenhuma prisão de Paulo em Éfeso. Então você tem que deduzir uma prisão, e Paulo ficou muito tempo em Éfeso. Então você ia deduzir que Lucas omitiu uma prisão em Éfeso, ele que não omitiu nem a prisão rápida ali em Filipos. Então é muito também, muita imaginação. Então tudo indica que Paulo estava preso em Roma mesmo. E ele começou a pregar o evangelho aos soldados da guarda pretoriana. E esses soldados começaram a se converter. E por causa da pregação de Paulo, os crentes de Roma começaram a pregar também o evangelho. Houve um despertamento na igreja de Roma. Como é que a igreja de Roma ia mandar um missionário se ela não tinha consciência missionária? Como é que a igreja de Roma ia mandar Paulo como missionário se não pregava nem em Roma? Então Paulo percebeu que aquilo que ele maquinara não correspondia bem à realidade. Mas Jesus arrumou um jeito de fazer com que a igreja de Roma começasse a pregar o evangelho, voltasse a ter um ardor missionário, e aí sim eles poderiam mandar Paulo para a Espanha. Por quê? Porque viram que Paulo era um evangelista, que mesmo preso começou a pregar o evangelho. Outra coisa importante, a presença de Paulo em Roma fez com que uma parte da sociedade de Roma, que não tinha sido atingida ainda pelo evangelho, começasse a ser atingida pelo evangelho. Porque a verdade é que a igreja de Roma, irmãos, ela é uma igreja antiga. É uma igreja antiga. A Bíblia nos fala que, muito provavelmente, o primeiro núcleo de cristãos em Roma são daquela primeira leva de convertidos no dia de Pentecostes. Vamos ler lá em Atos capítulo 2. Quais as pessoas que viram, foram ouvir, naquela multidão que foi ver o que estava acontecendo, quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo? Olha quais algumas pessoas que estavam ali. Em Atos capítulo 2, versículo 10, vamos pedir para o irmão João ler para nós. Ele já está com o microfone na mão, fica mais fácil de ler. Atos 2 e 10. Atos 2, 10. E Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene,
e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Amém. Os irmãos percebem que havia ali pessoas de várias partes do mundo, inclusive forasteiros romanos. É interessante que a única vez, né, de todas aquelas pessoas que estavam ali, habitantes da Frígia, Panfilha, cretenses, árabes, enfim, os únicos que são chamados de forasteiros são os romanos. Por quê? Porque eram pessoas que voltaram para Roma. Elas creram em Jesus, mas voltaram para Roma. Eles eram forasteiros, eles eram de fora. Eles não tinham nenhuma raiz ali. Eles não ficaram com os discípulos em Jerusalém. Eles foram para Roma. Então tudo indica que a igreja romana iniciou daí. Mas era uma igreja formada de judeus e de prosélitos. Então era uma igreja que não estava atingindo os gentios, mesmo na capital do império. Tanto é verdade que mais adiante, o que a Bíblia diz? Quando Paulo, ele vai para Éfeso, ou ele vai para Éfeso, aliás, quando ele vai a Corinto, olha o que acontece. Atos capítulo 18, versículos 1 a 3. Vamos pedir para que, Atos 18, 1 a 3, vamos pedir para que o pastor Samuel Cabral leia para nós. Atos 18, 1 a 3. Atos 18, 1 a 3. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado para todos os judeus que saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então, obrigado. O que a gente percebe aqui? Que Áquila, ele era da igreja de Roma. Ele era um judeu convertido e que foi expulso de Roma porque o imperador Cláudio, e Cláudio era antes de Nero, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Então a igreja em Roma, a igreja cristã em Roma, era ainda muito presente, a presença de judeus era muito grande. Era uma igreja que não tinha muita ousadia em pregar aos gentios. Era uma igreja mais judaica em Roma. Mas quando Paulo chega, as coisas mudam. Quando Paulo chega, ele começa a pregar para os soldados da guarda pretoriana, a elite romana, porque aqueles soldados eram soldados da guarda pessoal do imperador. Ele começa a pregar para aqueles soldados, e aqueles soldados começam a se converter e começam a pregar para outros também. A igreja de Roma se desperta com Paulo para também atingir os gentios. Eles estavam na capital do império. Era uma igreja que não tinha essa consciência missionária. E eu fico lembrando, hoje tem muitas igrejas de Roma por aí. Igrejas grandes, igrejas prósperas, igrejas em cidades importantes, mas que não têm a consciência missionária, que se descuidaram desta evangelização. Mas Deus fez com que Paulo fosse para Roma preso, porque se Paulo fosse do jeito que ele estava querendo, sabe o que ia acontecer? Ele ia ficar ali com os crentes um tempo, e os crentes não iriam mandá-lo para a Espanha, porque os crentes não pregavam nem para os gentios de Roma, que dirá mandar lá para a Espanha. Pastor José Serafim aqui. Uma pequena observação. Natanael já até tirou uma blusa, coitado. Hoje está correndo para lá e para cá. Pastor, é só uma pequena observação. O irmão dizendo que Roma era uma igreja formada por judeus, justamente conservando os costumes judeus. Por isso Paulo escreveu a carta aos romanos,
que é chamado Evangelho da Salvação, onde ele discute que a salvação é pela graça e comprova, e com todo o seu poder teológico, que não era pela lei, trazendo os crentes para a igreja neotestamentária. Então, os irmãos, vejam que Paulo tinha de ir para Roma, mas ia numa situação que só Jesus sabia. Então Paulo diz, olha, vocês têm que entender que a minha prisão, as coisas que me aconteceram, foram para maior proveito do Evangelho. Está tudo no controle de Deus. Eu fui chamado para evangelizar, e eu vim para cá para evangelizar. Mas para eu evangelizar, como Deus quer que eu evangelize para os gentios, eu tinha que vir preso. Porque se eu não viesse preso, não ia dar certo. Talvez a igreja de Roma até me expulsasse, como a igreja de Jerusalém me expulsou. Ele precisou ir embora, lembram? Que ele precisou ir embora de Jerusalém. Porque nem os irmãos acreditavam muito que Paulo tinha se convertido, e havia oposição dos fariseus, dos saduceus, e ele foi obrigado a sair de Jerusalém. Então Paulo diz, olha, vocês não estão entendendo, mas quem é consciente da sua vocação, entende, tem discernimento espiritual para entender as coisas que acontecem. Irmãos, quando vier uma adversidade, veja, eu escrevi aqui no esboço o lado bom da prisão, né? Veja o que isto representa para o ministério que Deus te chamou. O que isto representa para o ministério que Deus te chamou. E aí a gente começa a entender as coisas. A gente não pode se fazer de vítima. O nosso comentarista fala que Paulo não tinha autopiedade. Isso é um grande erro nos dias de hoje. É você se fazer de coitadinho, de vítima. Quando a gente se faz de coitadinho, de vítima, e começa a contar as coisas para as pessoas terem pena de nós, para as pessoas terem dó de nós, você se coloca no centro. Quando quem tem que estar no centro é o Senhor. Nós somos instrumentos de Deus. Deus nos salvou e nos chamou para algo. E eu tenho que entender que quando aquela adversidade vem, e aquilo contribui para que eu atenda ao chamado de Deus, isto tem que ser engolido. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente engolir, não é? Mas as coisas que Deus faz, engole, não é nem sapo. Tem umas coisas gostosas para engolir. Agora a gente engole sapo de tanta gente, não é? Imagine uma bênção de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, e aí eu já dou a palavra para o professor Alexandre, Romanos 8 e 28. Vamos pedir para que o irmão Onésimo leia para nós. Já que falamos da voz do irmão Onésimo, vamos. Não é? Romanos 8 e 28. Só no microfone, meu irmão. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados pelo decreto de Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Só antes de passar para o professor Alexandre, lembrando um testemunho, né, de que uma vez eu vi um cidadão, ele sempre falava isso, era um crente, e ele trabalhava em construção de estradas, né, fazendo túnel, então trabalhava com dinamite, e ele sempre falava isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Então todo mundo chamava, esse aqui é o todas as coisas contribuem. Tudo ele falava isso. Um dia chegou, eles estavam lá estourando um túnel, né, abrindo um túnel, né, tinha que fazer as explosões, e vieram as refeições. E todo mundo parou para ir comer, e quando chegaram as refeições, ele chegou por último, e veio uma refeição a menos. E ele ficou com fome, né?
sem comer. Aí todo mundo, e agora? Você agora vai ficar sem comer? E começaram a caçoar dele. Não é todas as coisas contribuem? Ele falou, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então você vai ficar com fome? Deus quis que você ficasse com fome? Quis. Isso é o melhor para mim. E o chefe, eles caçoaram tanto que o chefe da turma lá, o encarregado, ficou com pena do irmão, falou assim, você espere aí, eu mandei buscar mais uma refeição, você pode ficar esperando aí, nós vamos voltar a trabalhar, você come e vai para lá. E eles foram voltar a trabalhar. E na hora lá da explosão deu um problema, morreu todo mundo. Só escapou ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Professor Alexandre. Só lembrando, foi meio providencial a ilustração com Atos capítulo 18, versículo 2, que fala exatamente sobre o casal Áquila e Priscila. Primeiro que nos lembra o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, tem 2 filhos, o Áquila está com ele, com o pastor Severino e com Deus, e tem a filha Priscila também, advogada dos Estados Unidos. Mas aqui mostra exatamente que a atitude de Cláudio foi exatamente ao encontro disso que o professor Gramuru falou. Exatamente, os judeus de Roma estavam tão acomodados que a providência de Deus foi exatamente utilizar esse imperador Cláudio para fazer com que eles voltassem. Ele era de Ponto. Ponto seria no comecinho da Ásia, né? Mais ou menos ali onde seria a cidade de Troia, ali no limite com a Grécia. Aí ele teve que voltar para a Grécia exatamente para executar a obra de Deus. E foi tão bem executada essa obra que esse casal é saudado no final da primeira carta aos Coríntios, como um casal bastante combativo na divulgação da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer um parênteses, não sei se os irmãos sabem o que é a guarda pretoriana. Eu acho que valeria a pena falar. A guarda pretoriana é uma tropa de elite que cuidava do pretório. O pretório o que é? É o distrito governamental, certo? Inclusive a capital política da África do Sul é exatamente Pretória, porque é onde ficam os políticos. É o distrito governamental onde fica o Palácio do Governo. Seria equivalente a Brasília, a Praça dos Três Poderes, mais ou menos. Aquela região, distrito governamental, foi fundada pelo imperador Augusto. Por quê? Porque o César utilizou o exército para dar um golpe. Aí depois o próprio Augusto utilizou o próprio exército para dar outro golpe. Aí ele falou, antes que alguém utilize o exército para dar o golpe de mim, eu vou fazer uma tropa só minha para me defender. Foi a ideia dele, então era uma tropa de elite que visava defender todos os distritos governamentais, por isso que estavam em todas as capitais. E essa tropa, ela se tornou modelo e cópia de outras tropas de elite no decorrer da nossa história. Nós temos o exemplo do Império Otomano, os janízaros, e mais recentemente, numa história dolorosa para a humanidade, mas é a verdade, o exemplo moderno de guarda pretoriana, que foi a SS do Hitler. Parece que lá no Irã tem uma tal de guarda republicana que é mais ou menos parecida também. Também funciona como uma guarda ideológica. Tá? E eu queria lembrar uma coisa, também foi a providência de Deus que o Evangelho foi divulgado na guarda pretoriana. Porque o exército de Roma predominava, embora tivemos o centurião Cornélio, tivemos vários membros do exército romano que aceitaram a Jesus. No exército romano, pela história, dominava muito uma seita chamada mitraísmo. Ela estava muito dominada no exército romano, mas não na guarda pretoriana. Então, foi providência de Deus tudo isso que foi citado, exatamente para que a palavra de Deus fosse divulgada entre os romanos e entre a elite romana, porque o pessoal temia a guarda pretoriana. E uma vez eles se convertendo a Jesus, eles não iriam usar, lógico, o seu poder, mas não teria aquela oposição tão forte quanto teria com pessoas sem prestígio, naturalmente. Houve um respeito muito maior. Então, isso era necessário, fortalecimento da igreja de Roma, para que ela pudesse
atender aos anseios de Paulo, que eram os anseios também do Senhor para a pregação do Evangelho. Então Paulo, ele viu que tudo estava de acordo com a sua vocação. Tudo estava conforme a vontade de Deus. E isto o tranquilizava, e isto o deixava em paz. Os crentes de Filipos não estavam em Roma, não sabiam dessa realidade. É por isso que ele vai escrever a carta, para mostrar para eles que tudo estava no controle de Deus e que eles não precisavam se desesperar. Não, que eles continuassem a ajudar Paulo, que eles continuassem a crer no Evangelho, porque o ministério de Paulo estava se cumprindo. E ele diz: as minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então Paulo, empregando, deu exemplo aos crentes de Roma. Eu acho que eles pensaram assim: olha que vergonha, Paulo está lá correndo o risco de morrer, não é condenado, mas é um preso, é alguém que está sob suspeita, e ele não tem medo de pregar. E nós aqui, que não temos nenhum problema com a lei, não temos nenhum problema com a justiça, estamos acomodados. E então eles começam a pregar o Evangelho. E Paulo percebe então que a igreja se acorda para isso. Começam a pregar sem temor. Mas Paulo, que era um homem de discernimento espiritual, ele percebeu outra coisa. Ele percebeu que todo mundo começou a pregar. Foi bom, que bênção. Mas um avivamento. Mas ele olhou e viu uma outra coisa. Ele viu que tinham pessoas que pregavam por amor, porque tinham sido convencidas pelo Espírito Santo, despertadas pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. E pregavam o Evangelho puramente, sem segundas intenções, imitando a Paulo, lembrando do mandato de Jesus, da grande comissão. Mas tinham outras pessoas que pregavam o Evangelho com outros motivos: por inveja, porfia e contenção. Paulo, irmãos, ele não foge da realidade. Tinha gente que começou a pregar porque sentiu um despertamento espiritual. Não, é porque o cotovelo começou a doer. Alguém chega e fala: olha, o Paulo está pregando lá na cadeia, ele está pregando lá não era brincadeira, na prisão domiciliar que ele estava, ele está pregando lá para os soldados da guarda romana. Você sabia? No próximo batismo tem uns 4, 5 soldados foram ganhos por Paulo. E o cidadão, olha, o cidadão vem para cá, não é daqui. Ainda bem que é só naquele tempo que tinha esse pensamento, viu? É só naquele tempo, que hoje não tem. Não é daqui, mal chegou aqui e já quer aparecer mais do que eu. Nasci na igreja. Mas que isso, eu nasci na igreja aqui, eu tenho tantos anos aqui. Mais ou menos no ano 30, que foi o dia de Pentecostes. Então tinha gente, a gente estava no ano 61, tinha gente que já tinha 30 anos de igreja em Roma e nunca tinha ganhado uma alma para Jesus. E o cidadão chega aqui e quer tomar o meu lugar, está pensando que é o quê? Então eu vou pregar também. Eu vou pregar também. E começou a pregar. Mostra para ele que eu sou bom. Eu vou mostrar que eu sou bom, que eu conheço bem a cidade, ele não conhece nada. E outra coisa, ele só pode pregar lá na casa que ele está preso. Ele só pode pregar para os soldados que estão guardando. Mas eu vou poder pregar lá para a mulher do soldado, eu vou poder pregar lá no fórum romano, eu vou poder pregar. Você vai ver como eu vou ganhar mais gente do que ele.
E aí então começou a pregar. E alguém, os irmãos sabem que a parede tem ouvidos, alguém chega para Paulo e diz: olha, aquele irmão lá ficou chateado que você estava pregando. Ele diz: quem é você? Mas agora ele está pregando também. Está pregando e está dizendo que vai ganhar mais algo que você. Amém. E Paulo diz: amém, glória a Deus. Eu não estou preocupado com a motivação. Eu estou preocupado é que o evangelho seja pregado. Irmãos, isso era só em Roma. Mas será que tem inveja dentro da igreja? Não se preocupe com a inveja. Pois não, irmão Edson? Em Suzano não tem, isso eu sei que não tem lá. Não tem isso lá em Suzano. Pastor, me faz lembrar, uma certa feita eu fizemos um trabalho evangelístico num bairro e sofreu um grande efeito aquele trabalho. Mas passado aí, acho que uns 30 dias, um cidadão lá, um outro levanta e o outro microfone e fala: eu vou evangelizar esse local aqui, queira o diabo sim, queira não. Aí eu estava assim, Senhor, tem misericórdia dele, ele não sabe o que fala. E ele, nossa sequência, no próximo domingo, ele foi fazer esse trabalho. Só que na primeira caminhada, na vela que ele chegou, ele encontrou o obstáculo. Ele encontrou um homem lá com uma metralhadora e perguntou assim: o que você faz aqui? Estou evangelizando. Aí ele falou assim: olha, guarda esse papel seu, senão eu vou te dar uma rajada. Porque ele simplesmente insultou, foi imprudente, dizendo que queira sim, queira não, o diabo, eu vou fazer. Ele ia fazer. E Jesus não ficou aonde? Aí ele encontrou a resposta. Guardou os folhetinhos, colocou a Bíblia embaixo do braço e foi embora, nunca mais fez nada. A rajada de metralhadora foi. Alan, tem uma pergunta aí? Não? Então, veja bem, irmãos, a situação que se tem aqui. E eu gostei da aula do professor Fábio Segantin, que ele colocou, que a gente sempre coloca no Facebook, no Twitter, o link para o vídeo do professor Fábio Segantin, que é lá de Santa Bárbara do Oeste. Ele disse o seguinte: olha, Paulo, ele era um homem zeloso, homem cuidadoso. Ele perguntou, quando alguém lhe disse: ó, fulano está com dor de cotovelo, está pregando o evangelho por inveja sua, de você. Aí ele disse assim: e está pregando o quê? A palavra de Deus? É a palavra de Deus. Então deixa pregar. Deixa pregar. Paulo, ele se preocupava com o que era pregado. Olha lá em Gálatas. Em Gálatas a coisa era diferente. Em Gálatas era diferente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 9. E depois, versículo 8 e 9. Vamos pedir para que a irmã Maria do Jardim Brasil já levanta o João. João, ele defende o Jardim Brasil. Vamos lá. Amém. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Quem prega um evangelho distorcido, um falso evangelho, seja anátema, quer dizer, fica amaldiçoado. Paulo não tolerava, não permitia e não aceitava falso evangelho. Isso ele não tolerava. Ele escreveu a carta aos Gálatas, dando lá uma bronca nos Gálatas. Você sabe muito bem que estava bravo com os Gálatas, dizendo: olha, tão depressa vocês abandonaram o evangelho por um falso evangelho. Nós não podemos admitir heresias nos nossos púlpitos, falsos evangelhos nos nossos púlpitos. Eu sei que no passado havia alguns abusos, alguma forma assim não muito elegante, não muito educada de agir, mas irmãos, eu
honestamente digo para os irmãos, e ainda tem os pastores mais antigos, e eu sou um pastor novo também que faz isso, mas que eu não sou contra não. Se o cidadão começar a falar bobagem, puxar o paletó, tirar o microfone do cidadão e falar, pode sentar, como aqui no Belém nós conhecemos muito bem isso. O pastor Cícero puxava o paletó, né, pastor João? Pastor João que eles têm, pastor Samuel, pastor Jorge. Pastor Jorge acho que puxou muito o paletó. Ah, pastor Jorge, lá quando eu dirigi o ministério lá de Vila Bela. Mas tem que ser assim. Eu vi um pastor, também dos veteranos aqui, quando eu estava no interior, no campo dele, um dia um cidadão começou assim: você vai esmagar o diabo debaixo do pé. Aí fez assim, o pregador. Quando ele fez assim, ele estava tão preocupado com o pé para esmagar a cabeça de Satanás, pise assim. Aí ele ficou desatento com o microfone. Aí o pastor foi lá e catou o microfone. Falou assim: meu irmão, não pisa ninguém, pode sentar. E quem vai esmagar a cabeça da serpente, Deus esmagará. Não é você não. Fica quietinho aí. Eu estava nesse culto, uma festividade. Ficou todo mundo com aquele. Mas está certo isso, está certo. Começa a falar bobagem, besteira, não é? O nosso pastor presidente, ele não puxa o paletó, mas ele tem uma coisa assim, todo mundo já conhece aqui no Belém. Quando ele fala assim, aleluia, é a senha, pode pegar aquilo que foi dito e jogar fora. Porque não serve. Eu falo aqui toda vez aqui na escola dominical de manhã na ceia, eu tenho medo que ele pegue o microfone depois e diga, até hoje não aconteceu, graças a Deus. Mas a gente já sabe disso. Quando o pastor fala isso, pode jogar fora, porque não tem. Mas irmãos, nós temos que ter cuidado. O líder tem que ter esse cuidado. Paulo tinha esse cuidado. Pois não, a irmã Edilene? Não. Que senta na louça e quando vê ele fazer assim, ó. Nossa! Ele já tá doido para mandar descer. Para mandar descer. Não é? Então, irmãos, tem que ser assim. Aqui é um lugar santo. Você não pode contaminar o povo com comida estragada. Deixar a igreja doente. Agora, Paulo diz, está pregando o evangelho em Roma? Em Roma foi diferente. Está pregando o evangelho? Tá. Então, deixa pregar. Deixa pregar o evangelho. Porque se ele é invejoso, se ele está pregando por inveja, o único prejudicado será ele mesmo. Ele mesmo. Por quê? Porque se ele se deixa dominar pela inveja, ele não é espiritual. Porque a inveja, vamos ler lá Gálatas capítulo 5, vamos ler os versículos 19 e só a primeira palavra do versículo 21. Vou pedir para que o nosso irmão Mário, nosso diácono, irmão Mário, leia para nós. Gálatas 5, lê o 19 e a primeira palavra do versículo 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E o versículo 21, só a primeira palavra. Invejas. Só isso, obrigado. Inveja é obra da carne. Quem tem inveja, quem se deixa dominar pela inveja, a tal ponto de pregar o evangelho por causa da inveja, está praticando uma obra da carne. É alguém que está em pecado, é alguém que está fora da comunhão com Deus. Então ele vai ser o prejudicado. Pastor Daniel Beltrão, eu já dou a palavra aqui para o nome. Pastor Daniel Beltrão, como alguns dos irmãos aqui conheceram,
Foi um pastor antigo aqui no Belém. O pastor Daniel Beltrão, uma vez ele deu um estudo numa escola dominical que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: a mão pode ser leprosa, mas quando ele planta a semente, a planta nasce sadia, porque a semente é boa, embora a mão seja leprosa. O pregador pode ser ruim, invejoso, mas a mão dele é leprosa, mas a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai brotar e vai nascer sadia, e aquela pessoa vai ser salva. E este invejoso vai acabar repetindo aquelas palavras que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quer dizer, não pregamos no teu nome? E Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem prega por inveja ou por porfia, que eu vou falar daqui a pouco da porfia, só se prejudica a si mesmo. Paulo diz: olha, que importa, contanto que Cristo seja pregado. Paulo tinha cuidado em saber o que estava sendo pregado. Era Jesus? Amém. O cidadão está com dor de cotovelo? Deixa ele doer o cotovelo. O importante é que as almas sejam salvas. Pois não, meu caro episcopal, desbravador e evangelista. Como dizia o pastor Walter, é um corvo, né? É o corvo, exato. É o corvo, o pastor Walter falava sempre, né? Ele é um animal imundo, mas o alimento aqueles corvos que levaram para Elias, né? Que Deus falou para o nosso saudoso pastor Walter. Porque ele perguntava: por que Deus vai mandar um animal imundo, um corvo? Aí Jesus revelou para o pastor Walter. Disse assim: o animal era imundo, mas o alimento era limpo, bom. E cuida-te, disse para o irmão Walter, para que você não seja um corvo, que você esteja imundo e leve a minha palavra, que é pura. Alguém mais tinha perguntado aqui? Não, né? Pois bem, uns pregavam porque o cotovelo estava doendo, outros pregavam por porfia. E aí eu vou pedir, o Omar ainda está aberto ali, lá em Gálatas, capítulo 5, mas ele já leu 20, já não precisa ler, o senhor já leu. Inimizades, porfias, pelejas, dissensões, iras, tudo isso é obra da carne. Outros estavam contendendo com Paulo, querendo briga com Paulo, querendo arrumar confusão com Paulo. Por isso começaram a pregar o evangelho. Ainda bem que isso só acontecia em Roma. Vocês nunca ouviram falar de alguém que abre uma igreja só para brigar com outro no campo do outro? Não, aqui eu vou abrir aqui, não é? Lembrando do saudoso irmão Valdo, numa convenção estadual, o irmão Valdo estava comigo na convenção, e o cidadão chegou e falou: não, porque você abriu uma igreja no meu campo? Porque o outro foi lá reclamar que tinha aberto a igreja no campo do outro. Aí ele falou assim: abri sim, abri, mas você abriu primeiro na minha. Então eu estou agora pregando o evangelho por retaliação. Aí o Walter me cutucou e falou: essa eu não conhecia. Pregar o evangelho por retaliação. Está aqui, mas já tinha lá em Roma. Pregar o evangelho por porfia. E sabe, irmãos, que Deus ficou olhando os dois brigarem assim, né? Os dois pastores brigarem, os obreiros brigarem, e dessa briga toda Deus tira a salvação de almas. Porque o cidadão abre a igreja lá para brigar com o outro, e tem alguém que aceita Jesus, crê em Jesus, é salvo, vai para o céu, e esses dois briguentos estão lá. Pelo jeito, por enquanto, não entra não. Porque se você tem briga com seu irmão, como é que você vai poder ir para o céu? Tem gente
que abre igreja na frente do outro. Também já vi isso. Já, você pegou comigo? Ele abre a igreja do outro lado da rua. É uma na frente da outra. Não é? E uma vez eu vi numa igreja que um abriu bem na frente da outra e marcou o culto num horário diferente do outro. E o povo também ajuda, né? O povo também ajuda. Um irmão me convidou para ir pregar nessa igreja, e ele disse: senhor irmão Carmona, eu só vou dar a palavra para o senhor depois das 8h15. Eu falei: por que, irmão? Não, só depois das 8h15. Bom, ele é o pastor, né? Ele que manda. Eu estou lá quieto. E aí começou, aí veio o culto e panda para cantar um outro. Eu falei: podia me dar já a palavra e tal. Aí eu entendi, 8h15, o povo da igreja do lado da frente, como o culto lá acabava às 8, eles atravessavam a rua para ver o final do culto da outra. Então, como o pastor queria que todo mundo me ouvisse, aí eu vi que começou a chegar um monte de gente, né? Aí ele me deu a palavra. Aí no final do culto ele falou: o senhor viu por que eu peguei 8h15? Porque está essa briga aqui das duas igrejas, e tem um povo que está na dúvida. Então, ele assiste primeiro lá, depois atravessa a rua e assiste aqui. Então, irmãos, é uma situação triste essa. Pregar o evangelho por porfia. Mas Paulo diz: olha, não me importa. Eles querem brigar comigo, mas eu não vou brigar com eles. Tinha uns até, irmãos, que estavam pregando com aquela esperança. Olha, ele está sendo julgado aqui por causa da religião, por causa da fé dele em Jesus. Foi por isso que ele foi preso em Jerusalém. Na sua defesa, vocês leem depois lá em Atos 26, quando Paulo faz a sua defesa para o rei Agripa, ele diz qual era o motivo que ele pregava o evangelho. O evangelho era o motivo da prisão dele. Mas Paulo estava lá por causa disso. Inclusive eu gostei também de uma videoaula, agora não estou me lembrando qual foi o irmão que falou isso, mas eu gostei muito, porque ele diz assim, que também isso foi um outro ponto favorável à pregação de Paulo, à prisão de Paulo. Isso fez com que o governo romano começasse a estudar a doutrina cristã. Então, muitas pessoas, aqueles assessores ali do imperador que iam julgar o caso de Paulo, tiveram que pesquisar o que é o cristianismo, o que é a doutrina cristã, se tinha algum problema para o império ou não. E através desse estudo, muitos também se converteram, certamente. Então, Paulo estava sendo julgado por causa da fé. Alguém, ainda bem que só tinha desse título naquele tempo, ele diz assim: se eu pregar o evangelho, mais gente vai se converter e a chance de Paulo ser condenado é melhor, é maior, porque vai começar a crescer tanto a igreja que o governo romano vai ficar bravo. Então eu vou acrescentar mais aflições a Paulo. Eu vou pregar para Paulo sofrer mais. Quem sabe muita gente pregando e os soldados, ele não consiga mais pregar para os soldados. A guarda pretoriana cria alguma determinação para ele não poder pregar mais. Quem sabe ele apanhe lá na prisão e aí ele vai ver quem ele é, quem ele pensa que é. Tinha gente assim. E Paulo sabia, pregavam por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. E aí Paulo então, Senhor, olha que injustiça, começou a fazer oração contrária. Não foi isso? Não, só deixa. Tem um sambinha aí na música popular brasileira que era assim, Jair Rodrigues que cantava: deixe que faça, que diga, que está tudo bem, eu não tenho também. Então, foi isso que ele falou: deixe que fale, que diga. Irmão, nós temos que ter essa ideia. Se Cristo está sendo pregado, se o nosso ministério tem sido alcançado, amém. Amém. Um dia tentaram usar desta artimanha com João Batista.
Vamos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 26. João 3, 26, vamos pedir para que o nosso irmão Rondão leia para nós. João 3 e 26. Diz assim, João 3 e 26 diz assim: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e o qual tu deste testemunho, além, e todos vão ter com ele. Isso. Então já chegaram para João Batista e falaram: sabe aquele que você deu testemunho? Que você disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sabe? Ele está batizando e todos estão indo após ele. Agora, olha que mentira, irmãos. Capítulo 4 de João, versículo 2. Vamos pedir para a irmã Aparecida ler para nós. 4 e 2. Aliás, é o 1 e o 2. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, já vi que era uma mentira, né? Já foram para contar para João Batista uma mentira. Aí ele está batizando, ele mesmo não batizava, só os seus discípulos. E por conta própria, que Jesus não tinha mandado batizar ninguém. Era costume ali, como eles achavam que era uma continuação de João Batista, mas já foram levar aquele vírus da inveja para João Batista. Olha, ele está batizando e todos vão ter com ele. Pensando que João Batista ia levantar um palanque e falar: vem para cá, eu comecei primeiro, eu que sou o melhor. Não, qual foi a resposta dele? Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha consciência do seu ministério. Ele não se deixou levar pela porfia, pela inveja, pela contenda. Então, se ele está batizando mais do que eu, é assim mesmo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ah, se fosse hoje. Quem que ele pensa que é? Eu comecei aqui primeiro. Fui eu que o consagrei. Como é que ele agora é mais do que eu? Como é que agora ele está na igreja? Irmão, eu já contei para os irmãos que numa das cidades que eu trabalhei no interior, tinha um irmão lá que um dia ele chegou para mim, bravo, presbítero, ele ficou bravo, chegou irado comigo. Falei: pois é, irmão, deixa eu ver como são as coisas aí. Irmão fulano, que é o segundo aqui da igreja, é o que ganha dinheiro para Jesus. E hoje ele é o segundo, e eu estou aqui. Aí eu falei assim: que bênção, irmão. Que bênção, o senhor ganhou para Jesus aquele que é o segundo da congregação hoje. O segundo da congregação é seu filho na fé. Que bênção. E ele saiu mais bravo ali, porque ele queria que eu dissesse para ele: não está certo não, o senhor tinha que ser o segundo. Não é? Mas é essa mentalidade da inveja, da porfia, querendo acrescentar aflições. Mas Paulo diz: não, deixa que pregue. O importante é que Cristo seja pregado. Porque qual é o meu ministério? Meu ministério é que haja a evangelização de Roma. Eu vim para cá para que Roma seja evangelizada. Se Deus está usando o invejoso, o cidadão que não gosta de mim, o cidadão que quer me prejudicar, para que o propósito de Deus se cumpra, glória a Deus. O propósito de Deus está se cumprindo. E eu vim para isso, e isso está acontecendo.
Pois não, mãe? Pastor, pelo que o senhor disse aí, até mesmo o próprio processo de Paulo, ele servia para evangelizar, porque eles tinham que ler o conteúdo das acusações e iam conhecendo a pregação, iam conhecendo o fundamento do Evangelho de Cristo. Tanto é que teve um aqui, até o Félix, ele, porque a esposa dele era judia, aqui no versículo 24, e alguns dias depois, 24 de Atos, e alguns dias... Que capítulo? Do versículo 24... Do capítulo? Versículo 24, capítulo 24, versículo 24. Atos 24, 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Então, eu tenho um comentário aqui, que ele acuradamente procurava aprender o Evangelho e conversava com Paulo, muitas vezes chamava Paulo, requisitava na sua presença durante o tempo que Paulo estava preso, mas ele não definia o processo de Paulo, porque com isso continuava Paulo preso, porque ele pretendia suborná-lo. Então, até isso, até para prejudicar o próprio Paulo, ele aprendia, procurava aprender o Evangelho, mas aqui ele estava esperando para poder pedir dinheiro. Então eu tenho mais um comentário aqui, que ele imaginava que aqueles recursos que os fiéis depositavam a favor de Paulo, havia algum fundo para ele poder pegar o dinheiro dos fundos, quer dizer, no caso até que os filipenses o custeavam ali, ele queria pegar aquele dinheiro, quer dizer, até para pegar o dinheiro dos cristãos, eles aprendiam a palavra para poder enganar. Para enganar, ainda bem que era só naquele tempo, né? Hoje não é isso. Então Paulo diz assim, Cristo, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Então, irmãos, hoje continua esses pseudo-evangelistas, esses falsos pregadores. Eles pregam a verdade, mas com fingimento. São pessoas fingidas, pessoas que têm fé fingida. Quer dizer, não tem fé, é uma falsa fé. É por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz o seguinte, lá 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Vamos pedir para que nosso irmão Silvio leia para nós, irmão Silvio. Cadê o nosso microfone? Cadê? Está ali. Está pertinho do... 1 Timóteo 1 e 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E o versículo 6? Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Amém. Então a gente já tem aí, irmãos, um indicador bíblico. Quando você vê muito crente encrenqueiro, briguento, saiba que isso é um indício de que ele não tem um coração puro, nem uma boa consciência e também não tem uma fé não fingida. Se Paulo fala que o fim do mandamento é um coração puro, é uma boa consciência e uma fé não fingida, é porque existe a fé fingida. E aqui nós temos um exemplo desses falsos pregadores que pregam a verdade, mas têm uma fé fingida. A motivação deles é estranha à sã doutrina, à comunhão com Deus. Então nós temos que tomar dois cuidados. Primeiro, o pregador que fala mentira, que não prega a verdade. Mas também nós temos o pregador que fala a verdade, mas que é fingido, que a motivação dele é fingida. O falso pregador que prega a mentira, seja anátema, tiremos dos púlpitos.
Não deixemos que pregue. E o pregador que prega a verdade e que tem má motivação, que importa? O importante é que Cristo seja anunciado. Ele está fazendo a sua própria cova, né? Ele mesmo está fazendo a sua própria cova. Então, aí a reação diferente. Pastor João quer falar aqui? Paulo falou sobre não, só um minutinho, só o microfone, pastor João, porque senão o internauta não ouve. Paulo falou sobre isso. Pode falar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz assim: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, vamos adiante. Paulo fazia isso de boa mente, né? Paulo não era, ele tinha uma motivação sincera, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, foi onde não leu, não leu um pouquinho para depois. 16 e 17. 9, 16 e 17, vamos pedir para que o nosso irmão ali, o Parque São Lucas, ali, irmão que está atrás do irmão Silvio ali, esqueci o nome dele, o irmão mesmo, vamos ler para nós aqui. 1 Coríntios 9, 16 e 17. De 9, 16 e 17. Porque se Tá certo, é porque. Tá certo. 16 e 17, está certo. porque se anunciares o Evangelho e não que se vergonhasse, né? Gloriar, né? Gloriasse por me impostasse. Essa obrigação. A obrigação é a de mim não anunciar o Evangelho. E o 17? E por isso, se faço de boa mente, terei o prêmio, mas se dá uma vontade, apenas uma dispensação me confiável. Então veja bem, Paulo diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E eu tenho que fazer isso de boa mente. Se eu fizer de má vontade, e quanta gente faz de má vontade, hein? Cuidado, irmãos. Paulo, ele tinha este cuidado, não só de pregar a verdade, não só de pregar com boa motivação, mas de pregar de boa mente, de boa vontade. Se você tiver que pregar de má vontade, é melhor não pregar. É melhor não pregar. Cuidado. Tem gente que diz assim: ah, ele me convidou, eu não estou com vontade, mas tem que ir, né? Tem a turma da troca de agenda. Conhece a história da troca de agenda? Né? Você me convida que eu te convido depois. E isso sempre rola dinheiro, né? Eu sei que isso era em Roma naquele tempo, hoje não tem mais isso. Mas aí a pessoa vai de má vontade. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Deus está vendo todas as coisas. Paulo diz assim: olha, eu quero que o Evangelho seja pregado, e nisso eu me regozijarei e me regozijo.
Filipenses. Nós dissemos, né, que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Nós vimos semana passada a primeira alegria, a alegria na oração. Hoje nós estamos vendo a segunda alegria, é a alegria de ver o Evangelho ser pregado. Será que nós temos essa alegria? Tem aquela música do Jericó, aquele hino do Jericó, pelo amor de Deus, não diga que é crente. E tem uma parte da música que ele diz assim, que se alguém prega, ele quer pregar melhor. Se alguém canta, ele quer cantar melhor. Se alguém prega, ele procura desfazer. Tem gente que é assim, mano. Eu que tinha que pregar. Não foi ele escolhido para pregar? Então ele arruma um monte de defeito na pregação do irmão. E se alguém aceita Jesus depois, diz, ainda teve sorte. É que Deus é misericordioso. Irmão, cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso. Tinha um irmão que ele pegava os erros gramaticais dos pregadores. Aí no final, ele sempre chegava para pregar, o senhor cometeu não sei quantos erros, o senhor cometeu não sei quantos erros, não sei quantos erros. Até um dia que chamaram ele para pregar, e ele fazia isso porque ninguém o chamava para pregar. Aí ele foi pregar, aí todo mundo foi montar os erros. Sabe que ele errou mais que todo mundo? Ele errou mais que todo mundo. Porque ele sempre falava nos pregadores, aí na hora que ele foi pregar, todo mundo começou a anotar os erros. Irmãos, tome cuidado com isso. É coisa séria. Paulo, ele tinha alegria em ver o Cristo ser pregado. E essa alegria eu tenho que ter, você tem que ter. Nós não podemos ficar bravos porque não somos os pregadores. Nós temos que ficar alegres porque Cristo está sendo pregado e as almas estão sendo ganhas. Amém. Lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, a Bíblia, Jesus nos revela algo do céu. E eu vou pedir para que o nosso pastor Gervador, eu não tinha visto o senhor, agora que eu estou vendo, o senhor está quietinho hoje. Está muito quieto, o que é isso, pastor Gervador? O senhor está bem de saúde, né, pastor Gervador? Está bem de saúde, né? Eu nem notei, pastor Gervador, aí. Estou bem de saúde, senhor. Lucas 15 e 10. Lucas 15 e 10. Vou pegar essa música. Vou ler. Lucas 15, 10. Leamos então. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Glória a Deus. Quando nós nos alegramos que Cristo é pregado, é porque nós temos a mesma sintonia do céu. Porque os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Agora, quem fica bravo porque um pecador se arrependeu, porque não foi ele que pregou, ele não está na sintonia do céu. Os anjos não pregam. Já vou dar a palavra para o senhor, irmão. Os anjos não pregam. Não foi dado a eles pregar. Só lá no Apocalipse, né? Só lá no Apocalipse. Mas eles não são dados a pregar. Mas eles se alegram quando vê que um pecador se arrepende. Se arrepende por quê? Porque foi pregada a palavra. Quando nós nos alegramos, como Paulo se alegrou, por Cristo estar pregado, é porque nós estamos com o mesmo sentimento que existe no céu. É sinal, é um bom sinal. É sinal que nós já estamos tendo o mesmo sentimento do céu. Pois não, irmãos? Doutor Caramba, nessa parábola diz que há alegria diante dos anjos. Então é os anjos que se alegram ou é outro ser que se alegra? Os anjos de Deus também. Porque a alegria diante dos anjos é no céu, né? Que eles se alegram. Aqui já falei da segunda alegria. A motivação daquele que faz a obra de Deus é irrelevante para o alcance dos propósitos divinos.
sem pregar por contenção, por inveja, enfim, o fato é que Paulo estava alegre. Pode ir para frente? Pode ir para o slide 3, é isso mesmo. Irmãos, Paulo entendeu então o que estava acontecendo. Eu fui preso para que o evangelho pudesse ser pregado em Roma, aos gentios também, e para que a igreja de Roma me mande para a Espanha. Então, se minha prisão trouxe um ardor evangelístico na igreja, preparou a igreja para aquilo que eu sempre tinha em mente, isso é sinal que eu vou para a Espanha. Se eu vou para a Espanha, é sinal de que eu vou ser solto. Está vendo, irmã Maria? É sinal que eu vou ser solto. E aí, Paulo recebe certamente a revelação de Deus. Porque ele diz assim, olha, segundo a minha extensa experiência, porque sei que disto me resultará salvação. Essa salvação aqui não é a salvação, que ele já era salvo. Era o livramento da prisão. Eu não vou ser morto. Por quê? Porque se o evangelho está sendo pregado em Roma, a igreja despertou para a missão, e portanto agora pode me enviar para a Espanha, é sinal que aquele meu desejo é também o desejo de Deus. E se é o desejo de Deus, eu vou para a Espanha. E se eu for para a Espanha, é porque eu vou ser solto. Só não tem uma chance de eu sair daqui, é se eu for solto. Então eu descobri que tudo o que aconteceu é para minha soltura. Então, crentes de Filipos, fiquem sossegados. Eu não sei quando, mas eu vou ser solto. Eu não sei quando, mas eu vou ser solto. Vocês não podem ficar aí aflitos. Por quê? Porque tudo está na vontade de... O Espírito Santo me socorreu, tem me confortado, tem me consolado, tem me feito entender as coisas do ponto de vista espiritual. E as orações de vocês estão sendo ouvidas. Eu vou ser solto. Podem ficar tranquilos. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu em nada serei confundido. Eu tenho uma esperança. E Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu não estava com medo de morrer. Eu vou ser solto, porque vocês estão orando por mim, e porque Deus já me fez ver que tudo que está acontecendo é para eu ir para a Espanha. Tudo que está acontecendo é para eu cumprir o desejo do meu coração e abrir esta frente de evangelização. Por quê? Porque a Espanha era o extremo ocidental do Império Romano. Não tinha sido evangelizado, não tinha ninguém lá. Essa história que São Tiago foi para lá e conversa de Santiago de Compostela, né? Lá não tinha ninguém, tinha sido pregado. O evangelho não tinha sido pregado lá ainda. Então, eu quero ir para lá. Eu quero abrir uma nova frente. E tudo me mostra que Deus também quer. Não é porque eu quero, é que Deus também quer. E para isso, eu tenho que ser solto e as suas orações vão ser ouvidas. Mas eu quero deixar bem claro, eu quero que Cristo seja engrandecido. Tanto importa eu vivo ou morto. Isso nós vamos ver mais na semana que vem, na próxima aula. Mas Paulo diz: eu vivo para Cristo. O morrer para mim é ganho. Uma outra tradução diz é lucro. Eu já morri pelo mundo. Eu não tenho medo de morrer. Eu não estou querendo escapar da morte. O que eu quero é fazer a vontade de Deus. Pois não, pastor José. Pastor, esse desprendimento do apóstolo São Paulo, esse desinteresse de criar para ele uma estrutura, e essa vontade de ganhar alma, de fazer prosperar o reino de Deus, sem se preocupar com a sua pessoa, com o seu futuro, com a sua subsistência, é o que devia influenciar os pregadores de todas as épocas, não é verdade? Eu podia dizer, eu fundei todas as igrejas, estou tranquilo.
Cada um me mandou um pouquinho, eu vivo bem o resto da vida. Mas não era essa a preocupação dele. Ele fundava a igreja e entregava para outros, ia fundar outras. E ele só se preocupava com aquela igreja quando estava esfriando na fé. Precisava de uma orientação, de uma instrução. Fora isso, não havia aquela, não, essa igreja é minha, esse campamento, esse trabalho é meu. É um belo desprendimento. Né? É um belo desprendimento que tinha nos nossos missionários pioneiros. Exatamente, o mesmo espírito. Que é o espírito do verdadeiro crente. Não é ter domínio sobre o povo de Deus, mas apacentar o rebanho do Senhor. Paulo diz, olha, não fiquem pensando que eu estou feliz, que eu vou ser solto, que eu tinha medo de morrer. Não. O viver para mim é Cristo. O morrer é ganho, é lucro. Eu não tenho medo de morrer, mas aprove Deus ouvir as orações de vocês e que eu vá para a Espanha, porque tem um motivo. E aqui eu encerro. Tem um motivo para eu não morrer. É que ainda falta fazer alguma coisa para Deus. E aqui eu repito as palavras do saudoso pastor Severino Pedro. Não é? E eu gostei muito do versículo que escolheram, né, para colocar aí como epitáfio durante o seu velório, o seu culto fúnebre, que é Lucas 1:23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Ele sempre dizia isso. Enquanto nós temos algo para fazer para Jesus, nós somos imortais. E alguns dias antes de morrer, foi dado testemunho aqui no seu culto fúnebre. O pastor Severino Pedro virou para o irmão Juscelino e disse assim: vocês ainda não entenderam? O meu ministério findou. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Também o irmão Antônio Ramos, que dirigiu muitos anos ali a nossa congregação lá no Carandiru, também o filho dele me disse que quando ele estava no leito, ele disse assim: olha, meu filho, eu vou, porque o meu ministério acabou, eu não tenho mais o que fazer aqui. É isso, irmãos, que nós temos que ter essa consciência. Paulo disse: meu ministério ainda não acabou, é por isso que eu vou ser solto, é por isso que as orações de vocês vão ser ouvidas, mas eu não tenho medo de morrer. O morrer para mim é ganho, o viver é Cristo. E quando acabou, ele disse: combati o bom combate. Aí quando acabou, exatamente, quando acabou, que é na segunda prisão, aí ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse relacionamento de Paulo com a morte é o que nós vamos estudar na próxima aula, que ele aí disseca isso melhor. Mas o que nos cumpre aqui dizer é isso. Paulo tinha uma esperança. Ele diz: eu tenho uma intensa expectação e esperança. Eu quero que Cristo seja em grande. Eu estou aqui para viver para Cristo. É essa a minha esperança. Nenhuma tribulação. E ele, escrevendo aos Romanos, ele disse: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que nós estamos, irmãos? Pregando o evangelho de boa mente? Movidos por inveja, porfia ou contenção? Desesperados com as dificuldades por não ter visão espiritual? Pensemos e mudemos o nosso proceder e imitemos o apóstolo Paulo em todas estas coisas. Amém?